Estrangeiro, você sabia que é um verdadeiro Speedy Gonzales? Afinal, nos últimos 10 segundos, você percorreu nada menos que 6.300 milhas. Mas há uma razão simples para você não estar sem fôlego, apesar dessa corrida rápida. Na verdade, não é você, mas o grupo local, junto com a Via Láctea e a Terra, que está correndo pelo espaço a uma velocidade de 630 milhas por segundo. Mas como o nosso superaglomerado de galáxias entrou nesse curso tão alucinante? E afinal, para onde estamos indo? A primeira foto dessa velocidade foi tirada nos anos 70. Foi nessa época que os astrônomos, pela primeira vez, determinaram a velocidade do nosso lar galáctico usando a radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Essa radiação, que surgiu cerca de 380 mil anos após o nascimento do cosmos e que ainda preenche o universo hoje, é uma evidência extraordinária da teoria do Big Bang. Ainda assim, as conclusões sobre nossa velocidade derivada dela deixaram algumas perguntas sem resposta. Não há dúvida de que a primeira medição precisa da velocidade da nossa galáxia foi um marco importante. Mas, ao mesmo tempo, também foi desconcertante. Afinal, ninguém sabia exatamente por que a Via Láctea estava se movendo tão rápido. Parte significativa dessa velocidade pode ser explicada pela expansão do universo, descrita pelo fluxo de Hubble, ou, em outras palavras, o afastamento contínuo das galáxias. Além disso, as interações gravitacionais entre a Via Láctea e seus vizinhos mais próximos, como Andrômeda, também foram desenvolvidas para os cálculos. Mas mesmo assim, uma peça crucial do quebra-cabeça ainda parecia faltar. Não é de se espantar. Parecia que toda a nossa galáxia estava sendo desviada por uma estrutura gigantesca e distante. O mais intrigante é que isso não afetou apenas a Via Láctea, mas todas as galáxias ao nosso redor. Os números impressionam. Estamos falando de um fluxo misterioso que se estende por mais de 800 milhões de anos-luz. Por causa dessa força, os especialistas deram ao responsável um nome à altura: Grande Atrator. A grande questão então era: o que exatamente é esse ator? Para atrair galáxias inteiras por distâncias tão vastas, o grande atrator teria que ser incrivelmente massivo. Naturalmente, os astrônomos buscaram estudá-lo com telescópios, mas logo percebi que essa abordagem não funcionaria. A estrutura espiral da Via Láctea, com cerca de 100 bilhões de estrelas equipadas em um plano de 1000 anos-luz de espessura, bloqueava a visão direta do grande atrator. Esse gigante misterioso está localizado na chamada Zona de Evasão, uma região do céu onde as estruturas no espectro óptico são pouco visíveis ou simplesmente invisíveis. Por isso, a verdadeira natureza do grande atrator ocorre por muito tempo um grande segredo cósmico. Os cientistas só puderam estudá-lo diretamente, analisando sua influência gravitacional sobre as galáxias ao redor. Mesmo assim, o objetivo é determinar sua posição aproximada e calcular sua massa. Descobriu-se que ele está a 150 a 250 milhões de anos-luz da Terra, na constelação de Norma, e possui uma massa de incríveis 10 quatrilhões de vezes a massa do Sol. Durante anos, nenhuma estrutura conhecida no universo parecia tão colossal. Mas, com o avanço dos telescópios de rádio e infravermelho, finalmente conseguimos ver através da zona de evasão. E lá, para nossa surpresa, os astrônomos encontraram um número impressionante de galáxias. Hoje sabemos que o grande atrator é, na verdade, um superaglomerado colossal, uma gigantesca coleção de aglomerados de galáxias, entre as maiores estruturas escondidas no cosmos. Mesmo assim, seu gigantismo continua a levantar questões, especialmente sobre sua origem e a força por trás de tamanha gravidade. O mistério do grande atrator nos lembra que, no vasto cosmos, ainda há segredos aguardando para serem desvendados.
Em 2016, pesquisadores usando o radiotelescópio australiano Parkes conseguiram iluminar um pouco mais a escuridão cósmica. Durante a análise de uma linha espectral originada de objetos de trânsito além da Via Láctea, eles identificaram 883 galáxias na zona de evasão. Dessas, cerca de 30% eram completamente desconhecidos até então. Além dessas galáxias individuais, a região investigada revelou 3 aglomerados de galáxias já conhecidas e 2 novos aglomerados nunca observados antes. Considere que uma galáxia média contém cerca de 100 bilhões de estrelas. Com isso, podemos começar a imaginar uma escalada massiva de matéria envolvida nessa região. Enquanto nossa Via Láctea, como referência, está sendo atraída em direção ao grande atrator a mais de 200 milhões de quilômetros por hora, os cientistas fizeram outra descoberta surpreendente. Não estamos apenas sendo atraídos, mas também empurrados para longe ao mesmo tempo. Essa revelação levou ao conceito do misterioso centro de repulsão. Foi uma surpresa completa para os especialistas que acreditaram que o grande atrator era a principal causa do movimento coletivo das galáxias. Contudo, a uma distância de 700 milhões de anos-luz, uma estrutura ainda maior foi descoberta na constelação de Centauros, o superaglomerado Shapley, a maior coleção de galáxias conhecidas até hoje. Suas forças gravitacionais são tão poderosas que garantem que suas galáxias não se afastem, mesmo com a expansão do universo. Apesar da existência dessa superestrutura cósmica impressionante, ela ainda não foi suficiente para explicar completamente o movimento da Via Láctea e de suas vizinhas galácticas. Foi aí que uma equipe liderada por Yehuda Hoffman, da Universidade Hebraica de Jerusalém, fez outra descoberta crucial. Eles identificaram uma nova força influenciando a jornada cósmica de nossas galáxias. Para compreender os resultados, é importante lembrar que a Via Láctea pertence ao grupo local, que por sua vez faz parte do superaglomerado de Virgem, integrado ao superaglomerado Laniakea de 520 milhões de anos-luz. Até então, acreditava-se que este era o panorama completo, mas novas descobertas mostraram algo além disso. Ao lado de Laniakea está o superaglomerado Shapley. No estudo concluído, os pesquisadores obtiveram dados de telescópios para reconstruir os movimentos das galáxias dentro do nosso superaglomerado. Eles realizaram um modelo detalhado que mapeia linhas de movimento e velocidades das estruturas cósmicas. Surpreendentemente, o modelo revelou que as galáxias não convergem apenas para o superaglomerado Shapley. Existe também uma região na direção oposta, onde foi bloqueada uma concentração de movimento. No entanto, essa concentração não atrai os objetos ao seu redor. Pelo contrário, ela os repele. Essa área foi chamada de repelente dipolo. O repelente dipolo é uma região de baixa densidade que exerce uma força de repulsão significativa sobre a Via Láctea. Segundo o estudo, sua influência é quase tão poderosa quanto a do grande atrator. Apesar de conter menos galáxias e aglomerados do que outras regiões, foi a primeira vez que os cientistas identificaram uma fonte de repulsão no espaço, revelando um dos mistérios mais fascinantes do cosmos. Os vazios impossíveis Ré-superaglomerado Laniakea, como significativamente maior superaglomerado Shapley. E quanto ao repelente dipolo? Bem, aqui não deveria existir. Não são previstas. Na verdade, existe a possibilidade de que nossa Via Láctea, junto com suas galáxias vizinhas, esteja localizada dentro de uma bolha de matéria de densidade extremamente baixa. Essa configuração poderia, inclusive, ajudar a explicar a tensão do Hubble. Enquanto os astronômicos debatem essa teoria fascinante, surge outra questão inevitavelmente. O que realmente acontecerá quando chegarmos ao grande atrator? Nada.
Isso porque, na realidade, a distância entre nós e o grande atrator continuará aumentando cada vez mais. Eventualmente, ficaremos presos em nosso grupo local, enquanto o resto do universo se afastará para além do nosso alcance, desaparecendo nas profundezas escuras do espaço. E para garantir que você continue acompanhando essa jornada fascinante pelo universo, pressione o botão de inscrição, curta este vídeo e torne-se parte da nossa comunidade. Assim, você nunca perderá nenhuma descoberta ou atualização sobre os mistérios do cosmos. Até breve.